Fala galera, chegando aqui para mais um vídeo, nosso Clique Esportivo, onde a gente comenta, né, e analisa algumas estatísticas de alguns confrontos do fim de semana, obviamente não todos, né, a gente vai ter um final de semana mais uma vez recheado de jogos, e nesse fim de semana específico, alguns clássicos importantes aí pelo Brasileirão, começando justamente por esse, Botafogo e Flamengo, pô, um confronto com uma história riquíssima, né, dois rivais cariocas, já se enfrentaram em jogos oficiais 290 vezes, fora amistosos, né? Esse é um confronto bem equilibrado. Foram 100 empates. O Flamengo venceu 98, o Botafogo venceu 92. E eu vou pegar aqui, esse jogo é comando de campo do Botafogo. Vou pegar esse histórico, porque o histórico mais recente de jogos comando de campo do Botafogo é favorável ao Flamengo, né? Nos últimos 4 jogos, o Flamengo acabou ganhando os 4. A última vitória do Botafogo, jogando como mandante, foi em 2018. E a gente tem aí, no geral, uma vantagem botafoguense, é verdade, 58 triunfos, 33 derrotas, mas o histórico recente não é tão positivo assim para o time da casa, embora a gente saiba que, historicamente, as duas equipes ali dividiam o Maracanã, então essa questão acima de campo não é tão impactante quando a gente analisa o histórico de um clássico como esse, né? E ainda mais também, um outro fator importante é o momento atual do Botafogo, que é um momento espetacular. Vou puxar aqui a temporada do Botafogo. O Botafogo até sofreu uma derrota agora, no meio de semana, contra a Defensa e Justiça. Acabou eliminado da Copa Sul-Americana, mas esse jogo ele quebrou uma sequência de 19 jogos invicto. Acho que o Botafogo tá com o título assim quase na mão, mas obviamente futebol é futebol e só acaba quando termina. Ah, uma coisa que me chama muita atenção do Botafogo, o time que sofre pouquíssimos gols, tá? 0,67 por jogo. E se a gente puxar aqui nos últimos meses, essa média ela cai até mais, 0,63 nos últimos 3 meses, quase meio gol por partida, se a gente puxar de junho para cá, né? Vamos agora falar do Flamengo. O Flamengo, nessa temporada, já fez 57 jogos, perdeu 14, empatou 11 e ganhou 32. E vem, assim, de um momento de altos e baixos, né? Empatou contra o Inter na última rodada do Brasileirão. Antes, vinha de 2 vitórias contra o Curitiba e contra o Grêmio. Tinha empatado contra o São Paulo. E antes disso, tinha perdido 2 seguidas, né? Tanto para o Olímpia quanto para o Cuiabá. Eu vou até puxar aqui o mês de agosto específico do Flamengo. Foram 3 vitórias, 2 derrotas, 2 empates nesse recorte. E o Flamengo sofreu muitos gols. Sofreu uma média de 1,3 gols por jogo. Muito por conta dessas 2 derrotas, né? Tanto para o Olímpia quanto para o Cuiabá. Nas duas, sofreu 3 gols. E teve também aquela vitória contra o Curitiba. O Flamengo ganhou o jogo, porém sofreu 2 gols, acabou vencendo por 3-2. Então foi um mês de agosto de muitos gols sofridos para a equipe do Flamengo. Puxar aqui a tabela da Série A, o Botafogo, como todo mundo sabe, é o líder absoluto da competição, 11 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. E o Flamengo está ali na quarta posição, com 36 pontos, perseguindo ali, né, ainda o Palmeiras, está 4 pontos de distância agora do Palmeiras, que é o segundo colocado. E tem uma galera ali na cola, tem o Fluminense, o Bragantino estão apenas 1 ponto atrás do Flamengo. Então, a disputa aí nessa região da tabela está bem acirrada e o Flamengo precisa pontuar para continuar tranquilo ali no G4. Um ponto que me chama atenção aqui nesse jogo é em relação aos cartões, já que, pegando todas as equipes da Série A do Brasileirão, Flamengo e Botafogo estão entre as equipes que menos tomam cartões. Vou puxar aqui a lista só de cartões amarelos. O Flamengo foi o time que menos tomou amarelos nessa Série A, uma média de 2 por jogo, 2,1, e o Botafogo, uma média de 2,4. Então, os dois aqui nas últimas posições em relação a cartões amarelos. Vamos passar agora para o Clássico Paulista, Corinthians e Palmeiras, né? Um confronto aí cheio de história, 298 jogos oficiais, quase 300 jogos oficiais, não é qualquer confronto que tem esses números, e também confronto de extremo equilíbrio, não tem assim uma grande vantagem a nenhum dos dois lados. O Corinthians ganhou 103 dessas 298 partidas, o Palmeiras venceu 101 e foram mais 94 empates. Eu vou puxar aqui a estatística mais recente desse confronto, de 2020 para cá, e a gente vai ver que nesse recorte de 2020 para cá, aí sim, a gente tem vantagem para um lado, e essa vantagem é para o Palmeiras. O Palmeiras venceu 7 dos 14 jogos que ocorreram nesse recorte. Foram 5 empates e o Corinthians venceu 2. E o Corinthians não vence há 5 jogos, tá? A última vitória do Corinthians foi em 2021. De 2022 para cá, só deu Palmeiras ou empate. Vamos puxar aqui primeiro o Corinthians. O Corinthians que vive assim uma temporada também, eu diria, de altos e baixos, né? Puxar aqui o mês de agosto, e foram 3 vitórias nesse recorte, 2 derrotas e 4 empates.
o Corinthians venceu as equipes do Estudiantes, venceu o Curitiba e venceu o News Old Boys. O Corinthians, aliás, que está classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Fortaleza. O Palmeiras, que no mês de agosto só perdeu um jogo, né? Foram 2 empates, o Palmeiras também conseguiu a classificação dele na Libertadores, venceu o Deportivo Pereira por 4-0 fora de casa e agora empatou em 0-0. Esse foi um dos 2 empates que o Palmeiras teve nesse recorte. Além desses 2 empates, uma derrota para o Fluminense e 5 vitórias. E o que me chama mais atenção é a quantidade baixíssima de gols sofridos pelo Palmeiras nesse mês de agosto. O Palmeiras só sofreu gol no jogo que perdeu. Foi justamente esse 2-1 para a equipe fluminense. De lá para cá, não sofreu gol em absolutamente nenhum jogo, uma média aí de 0,25 gols por partida. Antes, deixa eu puxar a tabela aqui, só para a gente falar das posições de Palmeiras e Corinthians, que vivem assim em situações diferentes no campeonato, né? O Palmeiras é o segundo colocado, com 40 pontos. É um time que ainda pensa ali em perseguir o Botafogo, que está a 11 pontos de distância, uma distância muito grande. E o Corinthians, que está na segunda página da tabela, com 25 pontos, vê até a zona de rebaixamento mais próxima, né? São 4 pontos, separam o Santos, que é o 17º colocado, para o Corinthians. Vou destacar aqui também a baixa quantidade de cartões que Palmeiras e Corinthians levam. Estão aí na parte de baixo também, no que diz respeito a cartões amarelos, ambos com 2,5 cartões por jogo. Eu só faço uma ressalva aqui, que era até para eu ter feito também em Botafogo e Flamengo, que é o seguinte: clássico costuma ser um jogo mais chato, né? Um jogo mais tenso e tal. Então, pode ser que, por se tratar de um clássico, esses números aqui que a gente vê no histórico, tanto do Palmeiras, Corinthians, também do Botafogo e do Flamengo, eles acabem indo um pouco além desses jogos específicos, né? Por fim, Bahia e Vasco, 2 equipes que estão na parte de baixo da tabela, 61 jogos oficiais entre essas equipes. A vantagem é do Bahia, 25 triunfos, 19 empates e 17 derrotas. E aí eu vou puxar aqui o histórico mais recente de 2019 para cá. O Bahia venceu 4 jogos, foram 2 empates, o Vasco venceu apenas 1. Fora isso, o Bahia venceu, e aliás vou puxar também o recorte dos jogos comando de campo do Bahia, não necessariamente de 2019 para cá. A última vez que o Vasco venceu um jogo em Salvador foi em 2012. De lá para cá, praticamente só deu Bahia. Puxar aqui de 2013 para cá, para a gente ver esses jogos comando do Bahia. Foram 8 jogos, com 6 triunfos tricolores e 2 empates. Que chama atenção, inclusive, a quantidade de placares em que o Bahia venceu exatamente por 3-0, né? 4 foram por 3-0. Então, um recorte recente aí, bem pró-Bahia, nesse jogo de 2 equipes que brigam contra a zona de rebaixamento, né? Vou puxar aqui a tabela mais uma vez. O Vasco é o 18º colocado, está na zona de rebaixamento já há algum tempo, com 16 pontos. Vale ressaltar que o Vasco tem um jogo a menos, que é contra o América Mineiro. E o Bahia é o primeiro time fora da zona, né? Tem 21 pontos, a mesma pontuação do Santos, está bem ali na cola da zona, precisa ganhar em casa para conseguir fugir dessa zona maldita. O principal adversário do Vasco hoje é o Bahia, né? Os times que estão no Z4, eles olham para o Bahia, porque é justamente aquele alvo, né? O primeiro time que está ali fora da zona, e para sair da zona você precisa colocar alguém. Então, o Bahia está na mira do Vasco, obviamente. Então, é um jogo de 6 pontos assim para os dois lados. Vai ser um jogo bem tenso, muito provavelmente, na Fonte Nova. Beleza? É isso aí, galera. Acessem lá, Clique Esportivo. Você tem diversas informações, não só sobre essa partida, mas sobre todas as partidas do fim de semana e também do meio de semana. Então, acessa lá que tem tudo para vocês, beleza? Um abraço, galera.